Nós temos que respeitar os contratos sociais que foram feitos com os cidadãos. Um cidadão idoso que já não pode trabalhar e que durante toda a sua vida descontou para um sistema de segurança social, para ter uma pensão, para ter um fim de vida com dignidade e não às esmolas, deve ser respeitado esse contrato que ele fez. Não se pode cortar-lhe, sobretudo quando ele já não tem capacidade reivindicativa, nem capacidade muitas vezes de vir para a rua reclamar os seus direitos e fazer impor a ideia, a justiça que lhe assiste. Muitas vezes estão presos na cama e o Estado cobardemente corta-lhes as pensões, traindo os ideais fundamentais da solidariedade. Isto é fundamental e é preciso dizê-lo muitas vezes a essas pessoas. Eu às vezes chamo-lhes betinhos e betinhas de Lisboa que nunca saíram de lá e não conhecem o país. E não conhecem os dramas individuais e coletivos do resto do país. Dizer-lhe que tem que respeitar a pessoa humana e tem que respeitar este contrato de solidariedade, que densifica a solidariedade numa república. Eles não podem vir retirar a essas pessoas aquilo que a prestação que lhe cabe do contrato de cidadania que eles celebraram com o Estado quando eram jovens. E, sobretudo, quando as pessoas que hoje o vêm fazer, esse ato tenebroso de injustiça, foram pessoas que beneficiaram dos descontos que hoje os hoje idosos faziam no tempo em que eram população ativa e, com os seus descontos, pagavam as escolas onde eles estudaram gratuitamente, pagaram as estradas onde eles circulavam gratuitamente, pagaram os hospitais onde eles se tratavam gratuitamente, pagaram as maternidades onde eles nasceram gratuitamente, sem taxas moderadoras que eles hoje querem impor aos outros. Meus caros concidadãos de São Pedro do Sul, vivemos um período difícil, vivemos talvez a maior crise da nossa história de Estado-nação. Nós somos o Estado-nação mais antigo da Europa. Nós somos o mestre Aquilino Ribeiro, que diz muito a esta gente, num livro monumental, magnífico, que ele escreveu de sarcasmos, de ironias, grandezas e misérias dos príncipes de Portugal. Ele definiu este povo de uma forma lapidar. Eu não sei se ele tem razão ou se não tem. Eu sei é que somos o Estado-nação mais antigo da Europa. Somos somos o único povo da Península que não foi dominado por Castela. Os bascos, os galegos, os catalães, todos formaram esse país que se chama Espanha, que aliás dá sinais de desagregação ciclicamente e que hoje na atualidade voltaram a assumir-se com o movimento independentista na Catalunha, com o movimento independentista basco e mesmo na Galiza. Somos o único povo. Nós vencemos e ultrapassamos algumas das grandes adversidades históricas que um povo pode ter. Nós nunca fomos vocação para heróis, nunca nos atiramos à conquista de Castela, pelo contrário, até a meseta ibérica parece que sempre nos assustou, mas nós voltámos para o mar e fomos pioneiros em dar novos mundos ao mundo, onde todos tinham medo de ir porque havia mostrengos, adamastores, havia sei lá o quê, os portugueses foram. E hoje, em toda a parte do mundo, da América à Oceania, à Ásia, há sinais da presença pioneira dos portugueses. Portanto, nós somos um povo que tem também características muito especiais. Mas às vezes eu tenho dúvida que nós sejamos capazes de ultrapassar este momento. Que nós batemos-nos nos campos de batalha de uma forma que, enfim, que aliás o Camões cantou muito bem, e os cronistas, Fernão Lopes, Azurara igualmente, nós batemos, mas hoje a batalha é outra. Hoje é uma batalha do dinheiro, é uma batalha da compra de consciências, é uma batalha da venda de consciências. Às vezes tenho dúvidas de que sejamos capazes de encontrar a força, a tenacidade, a própria coragem de outrora.
a própria coragem de outrora. Um país que vendeu por uns milhões a sua frota pesqueira, miseravelmente nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, um país de marinheiros, um país de pescadores, um país que viveu, optou pelo mar e vendeu à Europa a sua frota pesqueira, a sua enxada, para eles virem, eles pescar o peixe que nós pescávamos. Um país cujos agricultores arrancavam as suas videiras em troca de uns tostões da União Europeia para promover o vinho de outros países, da França, da Itália. Eu tenho dúvidas que nós sejamos capazes de ultrapassar este momento. Às vezes tenho sérias dúvidas. No fundo, eu tenho dentro de mim uma coisa que me faz sempre ser otimista. Eu acho que a história nunca nos põe problemas, sobretudo a um povo como foi no passado o povo português. A história nunca põe problemas que um povo com uma identidade forte como a nossa não seja capaz de resolver. Mas outras vezes fico a pensar naquilo que vos disse, nestes factos, um povo que vende, quase diria, a sua capacidade de ser independente, os seus principais instrumentos de independência, de autonomia. Eu pergunto se de facto, se nós éramos só fortes contra os canhões, contra as espadas, e se somos capazes de ter a mesma força contra os dinheiros com que querem comprar a nossa benevolência, a nossa pacatez, querem comprar este país. Não sei. Mas muito em breve iremos sabê-lo, porque estou convencido que as coisas estão a agudizar-se muito. Os conflitos estão a agudizar-se muito. Eu não posso conceber, e perdoem-me aqueles que concebem isso, que porventura aqui estejam, eu não posso conceber que se possa mentir, que a mentira seja transformada de uma forma tão cínica, tão descarada, num instrumento de ação política. Nós sabemos todos que os políticos sempre mentiram aos seus eleitores, ou seja, sempre fizeram promessas que não cumpriam, e muitas delas nós víamos aí pessoas que foram primeiros-ministros, foram presidentes da República, prometiam, e nós sabíamos que aquilo que estavam a prometer, mas digamos que havia agora, pela primeira vez na nossa democracia, alguém alcançou as alavancas do poder, prometendo não fazer aquilo que outro estava a fazer, derrubando o outro que estava a fazer aquilo contra os quais... E a primeira coisa que fizeram, quando tomaram foi fazer justamente aquilo que nos garantiram que não iam fazer. Eu pergunto, que confiança pode um cidadão, numa democracia, ter num regime político, nessa democracia, quando se mente assim aos próprios eleitores? Que confiança, que credibilidade pode ter este sistema? Isto, de facto, ou estamos no fim de qualquer coisa, sobre a qual cada um tem as suas próprias ideias, o fim de alguma coisa é sempre o começo de outra, mas, ao contrário de outras épocas, não sabemos o que vai começar depois disto.